Quando eu tinha 4 anos, eu fiquei muito doente. Aí eu fui pro hospital, né, fui lá pro Emílio Ribas. Foi feita toda uma investigação para ver o que eu tinha. E aí descobriu que eu tava com HIV. Transmissão vertical é um assunto um pouco delicado. Eu não sei o que é a vida sem o HIV. Eu nasci com HIV, transmissão vertical. A minha mãe não sabia da questão do HIV. Ela acabou ficando doente, ficou internada. Para descobrir que eu tinha HIV, eu tive que ser internado com pouco menos de 3 meses de vida, assim. E aí só descobri que ela tinha HIV porque fizeram o exame em mim. A transmissão vertical do HIV, quando a criança corre o risco de ser infectada pela gestante, pode acontecer em 3 situações: na gestação, no parto ou na amamentação. Atualmente, as chances de passar HIV da mãe para o filho são infinitamente menores porque nós temos os antirretrovirais, os medicamentos que combatem o HIV no corpo humano. Adesão a tratamento, carga viral indetectável e cuidados na hora do parto evitam que a transmissão aconteça. Eu sou infectologista, comecei minha residência em 72 no Emílio Ribas. O Emílio Ribas é um hospital de infectologia, o maior da América Latina, e que vive de pandemias, epidemias, surtos. A gente teve alguns no começo, meningite, febre tifoide, até que se ouviu falar que alguma coisa estava surgindo, uma nova infecção que acometia homens jovens que faziam sexo com homens. Isso veio dos Estados Unidos para a comunidade médica de infecto. E que esses jovens morriam com insuficiência respiratória ou com manchas pelo corpo, mas era insuficiência respiratória o grande problema. Por volta de 81, ninguém sabia muito do agente, forma de infecção. De qualquer forma, o hospital disse, olha, vai chegar aqui. E realmente chegou. A transmissão vertical é uma infecção pelo HIV que acontece de uma pessoa gestante para o bebê. E ela é a única via de transmissão do vírus que depende muito mais do sistema de saúde do que propriamente do comportamento das pessoas. É importante que as pessoas, quando entram numa unidade básica de saúde, tenham o seu pré-natal de qualidade. Ela precisa fazer exames. Uma pessoa que falta um exame ou uma consulta, precisa haver uma notificação para essa unidade básica para dizer, olha, a gestante faltou, precisa localizá-la. Por que ela não veio à consulta? Será que aconteceu alguma coisa com ela? O GIV, ele surgiu em 1990. Ele começa na sala de espera do CRT. E o GIV sempre acompanhou a epidemia da AIDS. Então, começa com um grupo de ajuda mútua. E aí, começam os grupos específicos. Então, tem o GVT, que era o grupo que existe até hoje, que é só para pessoas com HIV, misto. Aí tem o Somos, que era o grupo de gays. Toque de mulher. E aí, começam a chegar as mulheres com as crianças, com os filhos. Então, criou-se o Viver Criança e Adolescente. A maioria crianças que nasceram com HIV e jovens também que nasceram com HIV. É muito importante quando a gente fala de casa de apoio, Roseli, 40 anos depois dessa epidemia, a gente não perder de vista que as casas de apoio nascem da urgência da causa, do desespero da causa, de pessoas, sejam elas crianças ou os adultos, que iam para os hospitais, entravam em alta e não podiam nem voltar para a família, muitas delas. E as crianças, por exemplo, não podiam ir para uma instituição, outra instituição de que acolhiam crianças, porque iam contaminar, era essa palavra, contaminar as crianças e os funcionários. A menina que foi afastada de uma escola de São Paulo porque tem o vírus da AIDS consegue renovar a matrícula. Uma liminar da Justiça garantiu a volta dela para a mesma escola. Ao falarmos sobre transmissão vertical, nos deparamos com a história de Sheila Cortopazzi de Oliveira. Sheila foi deixada pela mãe aos 8 meses de vida no Hospital Emílio Ribas. Foi acolhida, recebida e cuidada pela equipe da doutora Marinela Della Negra. Ainda não existiam casas de apoio. Sheila passou a morar em um quarto enfermaria no 2º andar do Hospital Emílio Ribas. Acabou sendo adotada pelo casal Cortopazzi de Oliveira. Quando foram matriculá-la em uma escola particular na cidade de São Paulo, teve sua matrícula recusada por ter HIV. O sindicato, que reunia as escolas particulares, orientou os associados a agirem assim. O caso virou notícia
Em fevereiro de 93, os pais de Sheila entraram na justiça. Com uma liminar, garantiram o direito à matrícula. O Colégio São Luís acabou oferecendo uma vaga a Sheila, que lá estudou até morrer em fevereiro de 1993. A repercussão do caso fez com que os Ministérios da Educação e Saúde elaborassem uma portaria garantindo o acesso de crianças com HIV ao ensino e também sigilo sobre a sua condição sorológica e não discriminação. Minha mãe, ela era usuária de drogas. Depois que eu fui lá pro Lar Suzane, perdeu contato. Não sei o que aconteceu. Meu pai também não conheço. E eu acabei conhecendo ela com 18 anos. Lá na casa de apoio que eu morei, né, o Lar Suzane, a coordenadora contou pra gente. Todo mundo que morava lá era soro positivo. Então ela contou como é que a gente acabou contraindo o HIV. Você teve medo de passar HIV pro seu filho? Não tive medo. Fui muito bem assistida pela minha ginecologista, minha obstetra. No dia do parto, eu tomei a medicação, né, na veia, 2 horas antes dele nascer. Informação é tudo, né? É. A única parte que, assim, eu fiquei chateada foi na parte de amamentar, né? Que aí tem que tomar a medicação, né, pra secar o leite, em faixa. Aí dá um pouco de... uma tristeza, assim, né? Mas fora isso, ele nasceu muito saudável. Eu falo pras meninas, elas costumam falar que eu tenho sorte, que eu me dei bem, só que não é assim. Olha o que eu passei lá atrás, junto com elas, a gente estava na mesma casa, a gente teve as mesmas oportunidades, as mesmas coisas. Eu vi que eu não podia parar, eu sempre fui assim, sempre muito forte, sempre agarrando o problema dos outros, tentando resolver, tentando ajudar. Até hoje com as meninas eu ajudo, até hoje eu ajudo. Eu sou vista como a mãe delas, elas mesmas falam, essa é a mãezona do Lar Suzane. E mostrar para elas que a gente consegue viver tranquilamente. Eu trabalho, eu estudo, eu tive filho. O que mais eu preciso provar? Aos 13 anos de idade, meu pai sentou comigo e disse: você tem uma doença transmissível assim, assim, assado. Aos 13 anos de idade, eu tô sabendo que eu tenho HIV, mas e daí? Eu nunca nem transei, como é que eu tenho uma coisa dessa? E por um grande período da minha vida, eu perdi a referência da minha mãe. Por muita raiva. Porque eu descobri que eu tinha uma coisa que era culpa da minha mãe. Eu não gosto de falar em culpa, né? Mas a gente fica com uma coisa dentro do nosso coração, assim, eu tô carregando uma coisa que a culpa não é minha. Até que a gente cresça e entenda que não existe culpa. Com quantos anos a sua mãe morreu, Jennifer? Ela morreu em 1997. Eu tinha 7 anos e ela tinha 32. As pessoas acham assim, as crianças não entendem o que a gente fala. As crianças não escutam. Mas eu tenho 100% de memória das pessoas me chamando de doente, das pessoas falando, não toma no copo dela. Fui por água abaixo dos 19, 20, 21, 22. Tive coisas boas nesse caminho, coisas ruins, mas na minha consciência eu vivia todos os dias como se fossem últimos. Não que eu não faça isso hoje, mas hoje eu faço com mais consciência e diferente. Porque hoje eu tomo meus remédios, eu quero viver. Dos 8 anos, mais ou menos até os 14, eu tomava medicação achando que era para sinusite e que era para gastrite. Toda vez que eu passava no médico, eu me recordo de ter aquela imagem assim de a minha mãe ou a tia ou alguém sempre tá assim falando tipo pro médico para não contar sobre o HIV. Eu recebi meu diagnóstico de uma forma ruim na escola, ensino fundamental. No auge da adolescência, chegou uma professora de educação física, ela chegou para mim e falou que eu não poderia mais fazer as aulas porque eu tinha HIV, ia cair, me cortar e contaminar outras pessoas. E aí ali na quadra eu entendi que eu era diferente. E aí eu comecei a ver o mundo como uma guerra. Se eu estava dentro de uma escola e eu não poderia estudar, o que eu ia esperar do mundo? Cortei o cabelo, pintei cabelo. Comecei a ir pra balada, pra sair, pra curtir, porque eu queria aproveitar tudo. Ia morrer. Eu sempre tomei a medicação forçada, porque eu não aceitava o HIV, então pra que eu vou tomar remédio se eu vou morrer? E aí, quando eu fiz 18 anos de idade, minha tia falou pra mim que agora eu tinha responsabilidade e que eu tinha que tomar minha própria medicação. Então, eu falei assim, opa, liberdade cantou. E aí, fiquei 2 anos sem tomar remédio. 2 anos depois eu adoeci, a minha boca, ela cortou inteira, saiu muita afta, minha boca ficou desse tamanho. Fiquei internada, óbvio, porque eu chorava para tomar água. E nesse processo, quando eu fiquei internada, eu entendi a importância da adesão ao tratamento clínico.
tomar a medicação. Você tem essas crianças que chegam na adolescência, adultos jovens, adultos já, por causa da medicação. Só que elas têm outras necessidades, elas têm sonhos e tem mais um problema. A adolescência é uma época onde eles questionam tudo. Questionam especialmente coisas rígidas, como tratamento, tomar antirretroviral, ir no serviço de saúde. E a gente começou a ver que muitos dos nossos adolescentes que estavam bem começam a largar de tomar remédio. O meu papel aqui na sociedade, nesse planeta, é despertar, virar uma chavinha na cabeça da pessoa, contribuir para nossa causa, porque o HIV ele ainda não acabou. A história da AIDS ainda não acabou. Não. Sigamos na luta. Nunca eu soube de fato que era HIV até a minha adolescência mesmo. Um processo de aceitação constante. Era um tratamento forçado. Você tem que tomar essa medicação, senão você vai morrer. Aí eu tomava comprimidos enormes, não tinha muita acessibilidade de fazer comprimidos menores para crianças. Realmente era difícil aceitar ter que tomar remédio para ter que viver. Quem te acolheu, Diego? Eu fui acolhido por muitas pessoas. Minha mãe, o médico, enfermeiros. Quando eu estava finalizando o ensino médio, numa das consultas assim do final do ano, eu fui conversar com a doutora Marinella, contar as novidades. E aí eu nem sabia de projeto nenhum, que ela tinha um projeto para auxiliar os jovens a estudar. Contei assim que eu queria começar uma faculdade, que eu já estava pesquisando, já tinha feito o Enem e tudo mais, e queria entrar na área da saúde, que sempre foi uma área que me interessou muito. E ela simplesmente me convidou, assim, tipo, que tal a gente te ajudar? E aí foi muito, muito, muito bom ter esse auxílio. Se eu não tivesse conseguido esse benefício, essa ajuda dela, eu não teria conseguido me informar. Os donos da Larmode, que era uma loja de tecidos top, costumava fazer uma venda no fim do ano, pegar esse dinheiro e distribuir para grupos que precisavam e tal. Era um casal e falou que estava distribuindo o dinheiro que eles receberam pela venda dos tecidos e tal, e me deu um cheque, porque sabia que a gente era o único grupo que atendia criança HIV. Eu lembro que eu peguei aquele cheque e falei, Vladimir, o que nós vamos fazer com isso? A gente não tem noção, era uma equipe de médicos. Olha, dava para você comprar um carro popular. Era um dinheiro, e eu com aquele cheque. Nós pagamos muito aluguel, muita luz, muita água e começamos a dar cesta básica. Era uma época que eles não podiam trabalhar. O marido morria, a mulher não tinha condição de trabalho e não tinha o que dar de comer. Na infância, quando eu ia para o Hospital Emílio Ribas, gastava 2 horas mais ou menos para chegar até o Hospital Emílio Ribas. Pegava ônibus, trem, metrô. E naquele tempo, minha família não tinha tantas condições para ficar pagando transporte, para ficar sempre indo em consulta. A doutora Marinella, dentro do hospital, ela tinha uma sala e ela ajudava esses jovens, essas crianças, adolescentes, com a questão do dinheiro. A gente ia para o hospital, passava depois na salinha dela, pegava o dinheiro que ela já ajudava para a gente voltar na próxima consulta. Isso ajudou bastante para fazer o tratamento. Quando é que isso virou um propósito educacional, que é o que a ONG faz hoje? Começou com um adolescente que já ficou jovem, que tá bem até hoje, e que queria fazer um curso de protético. E ele foi criado numa casa de apoio, um menino incrível. E ele falou, ai tia, porque ele chamava a gente de tia, né? Queria fazer, mas custa tanto, tão. Aí eu falei, vamos. Esse foi o primeiro. Eles vêm de uma condição social muito ruim. Então, quando eles se formam, psicólogos, pedagogos, nós temos engenheiro, arquiteto, médicos, tem 2 que estão estudando medicina. Quando eles se formam, eles levam junto toda uma família e, inclusive, eles dão a possibilidade para aquela família de outros estudarem. Você só tem uma forma de melhorar socialmente, é através da educação. Um povo só melhora com educação. O prefeito Bruno Covas estava vivo e nós tínhamos uma relação bastante próxima e ele me mandou um WhatsApp
Roseli, bom dia. Tenho uma ótima notícia para você. Acabei de descobrir que a cidade de São Paulo vai receber certificação porque está conseguindo eliminar a transmissão vertical. Eu falei, nossa, prefeito, obrigada, não sei o quê. Posso dar? Ele falou, espera que eu vou gravar. Vou entrar nas nossas redes sociais, depois você dá. Eliminar a transmissão vertical não é eliminar nos serviços do município, é eliminar na cidade de São Paulo, ou seja, é você garantir que mesmo aquelas pessoas que não são usuárias do SUS, que elas tenham o mesmo acesso, o mesmo direito ao diagnóstico e às profilaxias. O SUS é um sistema muito competente. Pena que as pessoas descobriram o SUS só a partir de uma grande epidemia, né? Que foi a Covid, e aí as pessoas descobriram que quem faz vacina é o SUS, quem faz alta complexidade é o SUS. É importante também que as pessoas saibam, quando a gente fala eliminar, às vezes as pessoas entendem que é erradicar. Erradicar é quando você tem zero de transmissão, né? E quando a gente fala eliminar, significa que você tirou de um cenário, esse tipo de infecção saiu de um cenário considerado agravo em saúde pública. Ou seja, você tem uma quantidade tão pequena de pessoas acometidas por aquele mal, né, por aquela patologia, que isso não é mais considerado um agravo. No Brasil, até o ano de 2023, 2 estados, São Paulo e Paraná, e 36 cidades receberam a certificação de eliminação da transmissão vertical. São Paulo foi a primeira metrópole da América Latina a realizar este feito. Na Bahia, Vitória da Conquista, no Rio de Janeiro, Barra Mansa, em Minas Gerais, 7 Lagoas, em Rondônia, Ji-Paraná, no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, entre outras cidades, também receberam este certificado, que é tão importante para a saúde das crianças no mundo. Para a cidade ou estado receberem a certificação de eliminação da transmissão vertical concedida pelo Ministério da Saúde, eles devem atender a uma série de critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Esses critérios incluem a qualidade dos programas e serviços da saúde, da vigilância epidemiológica, entre outros. Um ponto importante é que nos últimos 2 anos, mais de 95% das gestantes que vivem no município ou no estado devam ter realizado pelo menos 4 consultas de pré-natal e um teste de HIV. Outro indicador é que pelo menos 95% das gestantes vivendo com HIV estejam em uso de terapia antirretroviral. Os trabalhos que as casas faziam eram voltados à assistência dessas crianças. Crianças que vinham de hospitais, que vinham de famílias que a mãe já havia morrido. E essa assistência de dar comida e dar o conforto para essas crianças. Isso eu acho que é muito importante ser dito. Por quê? Porque tempos depois, muitas vezes vem algumas críticas do campo, né, da institucionalização das crianças, mas essa era a questão. Era dito o seguinte: casa de apoio, ela está aqui para que as crianças e os adultos morram com dignidade. Eles não pensavam nem nas crianças de entrar para uma creche, porque elas não chegavam a essa idade. Eu vou dizer para você, olha, eu não sei o que poderia ter acontecido se não existissem as casas de apoio. Eu trabalhei no hospital anos. Muitas vezes a pessoa fica do lado de outra que vive com HIV e nunca conversou com ninguém com HIV. Eu acho importante do grupo de ter o encontro entre iguais, de você poder conversar com alguém que pode ter passado pelo que você passou e poder trocar essa experiência. Uma coisa que a gente tenta que eles sejam um pouco mais leve na vida, né? Que eles consigam passar por esse momento e continuar a vida, vivendo a vida deles naturalmente, entendeu? Sem esse peso que vem do HIV, do estigma. Muitos jovens de transmissão vertical hoje estão vivendo a vida, né? Muitas das meninas estão com filhos, já estão tendo que se preocupar com outras coisas, né? Com a vida mesmo, de ser mãe, de cuidar do filho, de trabalhar. O maior desafio é quebrar o silêncio. Eu acho que não tem obrigado maior assim do que eu continuar vivendo e mostrando que o que ela fez por mim não foi em vão. O HIV me ensinou, eu sou grata pelo HIV. Eu sou escolhida, porque eu aprendi a ser mais humana e aprendi que o HIV não é nada perto do que somos.
E a gente não tem o direito de passar nessa vida sem ser feliz. Porque gente feliz não enche o saco. Sou forte e pronto. Vou seguir a vida forte e não para por aí não.